Determinantes. O determinante de uma matriz é dado pelo valor numérico resultante da subtração entre o somatório dos produtos dos termos da diagonal principal e do somatório dos produtos dos termos da diagonal secundária. Vamos olhar o determinante de uma matriz de ordem 2 por 2. Esse determinante aqui, ele é referente à matriz 2 por 2, porque olha aqui, no determinante a gente usa barrinha ao invés de colchete ou parêntese. O que eu vou fazer? A diagonal principal está aqui. 2 vezes 6. 2 vezes 6, 12, eu mantenho o sinal. 9 vezes menos 1. Menos 9, eu troco o sinal, fica mais 9. Tenho 12, tenho 9, tenho 21. Está calculado o valor desse determinante. Bem fácil. Agora, se o determinante for 3 por 3, nós recorremos à regra de Sarros. Vale para esse tipo de matriz. Como que a gente vai fazer? Vai repetir a primeira e a segunda coluna. A primeira coluna aqui, ó, ADG. Eu repeti ela aqui, ó. Segunda coluna, BEH. Repeti aqui. Aí eu vou fazendo as multiplicações das diagonais na ida e vou fazendo a multiplicação das diagonais na volta e eu vou trocar os sinais desses produtos na volta. Vamos ver isso na prática. O exemplo. Esse determinante aqui é referente a uma matriz 3 por 3. Vou pegar a primeira coluna, 2, 1, menos 1, vou repetir aqui. Vou pegar a segunda coluna, 5, 6, 2, e vou repetir aqui. Vou começar a fazer, ó, as multiplicações, mantendo o sinal na ida. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 3, 36, positivo aqui, ó. 5 vezes 7, 35. 35 vezes menos 1, menos 35, mantendo o sinal aqui. 6 vezes 1, 6 vezes 2, 12, mantendo o sinal aqui, positivo. Agora, a volta, eu vou trocar o sinal. 5 vezes 1, 5, vezes 3, 15, positivo, troquei o sinal, ficou negativo. 2 vezes 7, 14, 14 vezes 2, 28, positivo, troquei o sinal, ficou negativo. 6 vezes 6, 36, 36 vezes menos 1, menos 36, mas eu troco o sinal, fico positivo. Aí, o que eu faço? Eu vou somar aquilo que é positivo e vou somar aquilo que é negativo, fazendo a subtração, vai dar como resultado 6. Assim, eu usei a regra de Sarros para calcular o determinante de uma matriz 3 por 3. Propriedades. As propriedades dos determinantes, elas facilitam o cálculo se o determinante em questão cabe naquela propriedade. Vamos ver isso melhor. Eu tenho aqui esse determinante, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. Troquei o sinal, 6 menos 4, 2 é o resultado. Se eu multiplicar a primeira linha por 3, vai ficar 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. O que acontece pela propriedade 1? O determinante também fica multiplicado por 3. Então, 3 vezes 2, 6. Eu não preciso calcular novamente esse novo determinante. Então, o que diz? Ao multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz quadrada por um número k qualquer, então o seu determinante fica multiplicado por esse k também. Essa é a P1. P2. Observe aqui, ó, uma linha igual a zero. Nem precisa fazer o determinante. É zero. Tem uma coluna igual a zero. Nem precisa fazer o determinante. É zero. Vamos testar nesse aqui que é menorzinho? 0 vezes 5, 0. 1 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0. Então, o que acontece? Ó, se numa matriz quadrada os elementos de uma linha ou coluna são iguais a zero, então o valor do seu determinante também será zero. Essa é a P2. Vamos olhar aqui a P3. Olha aqui. Primeira linha é igual à terceira linha. Nem precisa resolver a zero. Primeira coluna igual à terceira coluna. Nem precisa resolver a zero. Então, o que a P3 diz? Que numa matriz quadrada, os elementos de duas linhas ou duas colunas forem iguais, então o determinante da matriz será nulo. Não precisa resolver essa P3. P4. Vamos observar essa linha aqui, ó. Essa terceira linha é igual a 2 vezes a primeira linha. Vamos ver se é mesmo? 2 vezes 1, 2.
2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6 é verdade. Então, essas duas linhas são proporcionais. Nesse caso aqui, está dizendo que a segunda coluna, essa aqui, ó, é igual a 3 vezes a primeira. Vamos ver? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6 é verdade. Então, a gente diz que elas são proporcionais. Então, se uma matriz quadrada possui duas linhas ou duas colunas proporcionais, o determinante é nulo, não precisa resolver. Essa é a P4. A P5. Vamos olhar essa primeira linha aqui, ó. 1, 2, 3. Está dizendo que a primeira linha mais a segunda linha dá a terceira linha. Vamos ver? 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. 6 mais 3, 9, é verdade. E dessa mesma forma, a gente pode dizer, né, que a terceira linha menos a segunda linha vai dar a primeira linha. 5 menos 4, 1. 7 menos 5, 2. 9 menos 6, 3. Quando isso acontece, o determinante é zero, não precisa calcular. Então, o que a P5 diz? Se uma matriz quadrada possui uma linha ou coluna como soma ou subtração de outras linhas ou colunas, então o seu determinante é nulo. Essa é a P5. P6. Se numa matriz quadrada, se a gente troca duas linhas ou duas colunas, então o determinante muda de sinal. Vamos olhar aqui, trocar aí, caramba. Tá vendo aqui? Essa linha 1, 2, 3, ela era a primeira linha no primeiro determinante, mas ela vira a segunda linha no segundo determinante. Eu troquei. E a que era a segunda, menos 1, 0, 5, no primeiro determinante, vem para a primeira linha no segundo determinante. Se eu troquei, então, a posição dessas duas linhas, o determinante que era menos 6, vira 6. Eu não preciso calcular de novo, só basta eu trocar o sinal. Essa é a P6. Aqui estão as referências que foram utilizadas nessa videoaula. Eu sou a professora Rosivar Marralete Santos e agradeço a atenção.